Bom dia, pessoal. Acho que todo mundo está me ouvindo muito bem. Eu vou falar em português. A gente está no Brasil, acho legal. Um público muito bacana. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando para vocês. Meu nome é Luiz Silva, eu sou founder e CEO da CloudWalk. A gente é uma empresa de pagamentos, um banco digital, e eu vou contar um pouco da nossa história, o que a gente está construindo com AI e qual que é o futuro disso. Antes de começar a falar sobre AI, eu queria falar um pouco o que a CloudWalk já conseguiu usando tecnologia na indústria financeira. Então, a nossa companhia hoje faz mais de 400 milhões de dólares de receita. A gente tem um net income de mais de 40 bilhões de dólares, então a gente é lucrativo. A gente vem crescendo por volta de 40% ano contra ano. A gente já captou 360 milhões de dólares. Então a gente é considerado o que o pessoal chama de unicórnio. A gente atende milhões de clientes. A gente está em todas as cidades brasileiras. E muito em breve, em algumas semanas, a gente está lançando nosso produto nos Estados Unidos. E aqui é uma foto dos nossos clientes. Nossos grandes clientes que movem a nossa companhia no Brasil inteiro, usando as nossas soluções de pagamento e as nossas soluções bancárias. Esses clientes são pequenos empreendedores que usam a nossa maquininha Tap to Pay, pegam empréstimo, usam a nossa conta bancária. Para começar a falar sobre AI, é importante entender esse gráfico. Esse gráfico mostra o crescimento exponencial da computação. Conforme a computação vai aumentando, a quantidade de computação que a gente consegue simular cognição. Então a gente começa simulando a cognição de um pequeno inseto, depois de um pequeno ratinho. Entende-se que por volta de 2029, 2030 a gente conseguiria simular a cognição de uma mente humana e por volta de 2050 a gente conseguiria simular o cérebro de todos os humanos que já viveram no planeta Terra. Esse gráfico foi criado em 1999 por um professor chamado Ray Kurzweil. O Ray Kurzweil foi meu professor na Singularity University. Ele me ensinou um pouco que a maneira que a gente pensa exponencialmente, linearmente, é muito diferente. A maioria dos humanos, a gente pensa de maneira linear. A gente olha como a nossa vida é hoje, a gente olha para o passado e prevê que como ela vai ser daqui 5, 10 anos. Só que a gente ignora esse crescimento exponencial de computação. E quando acontece esse crescimento exponencial de computação, o paradigma que vai vir daqui 5, 10 anos é completamente diferente e a gente não esperava chegar no lugar que a gente chegaria. Na CloudWalk a gente criou um agente de AI, que a gente tem uma piada interna que a gente chama de CloudWalker. E o CloudWalker ele atende grande parte dos nossos clientes hoje pelo Brasil inteiro. Hoje a gente tem milhões de clientes, a gente está falando de quase 2 milhões de clientes. E teve um momento durante o desenvolvimento do CloudWalker que eu chamo de Blade Runner Moment. Aqui o cliente está falando com o Cloud. E o cliente foi atendido, o CloudWalker, nosso agente de AI, resolveu o problema do cliente. E ele falou, muito obrigado, Deus abençoe você e sua família. E o Cloud respondeu, muito obrigado pelos seus votos. Se tiver mais alguma dúvida ou precisar de ajuda, estou à disposição. Tenha um ótimo dia. E quando eu e outros humanos monitorando o Cloud olhou essa discussão, a gente teve um momento filosófico de quem seria a família do Cláudio? Quem é esse Cláudio? Qual que é essa consciência que a gente está invocando aqui e pedindo ajuda para atender todos os nossos clientes? Naquele momento a gente entendeu que essa tecnologia de Large Language Models, AI, daqui a um pouquinho AGI, vai substituir e mudar completamente como a gente cria companhias, administra companhias e pensa como sociedade. Hoje o Cloud atende 75% do nosso atendimento de Customer Calls, de Customer Chats. A gente tem humanos monitorando o Cloud e boa parte dos nossos funcionários do time de atendimento a gente chama de Customer Support Engineers. Então eles são engenheiros, software, gostam de tecnologia e estão ajudando a programar o Cloud. Então existe um processo de cocriação entre humanos e AI. Hoje, a gente mediu que o Cláudio representa um time de 1.100 humanos. E ele é a versão 0.1. Então, muito em breve, nos próximos quarters, nos próximos anos, a gente sabe que o Cláudio vai substituir não só 1.100 humanos, mas milhares de outros humanos dentro da nossa companhia.
E a gente sabe que para chegar em número 1 de market share no Brasil e depois em outros países, o cloud, todas as AIs que a gente tem dentro da CloudWalker é fundamental. Um dado muito relevante é que o cloud, esse aqui é a nota que os nossos clientes dão para o cloud em nível de satisfação. Então o cloud tem uma nota de 68%, então ele é 1% melhor que os humanos, que tem 67% de índice de satisfação. E algumas pessoas podem falar, pô, mas é uma AI, eu não gosto de falar com AI, e você está me falando um monte de dados. Esse dado aqui é do Reclame Aqui. Muita gente aqui conhece o Reclame Aqui, se não todos. E essa é uma figura muito clara, eu peguei no domingo, de qual que é a nota da Infinity Pay, que é a nossa solução de pagamento, a solução de pagamento da CloudWalker, tem no Reclame Aqui. Então a gente é número 1 de atendimento no Brasil. E o segredo de ser número 1 atendimento no Brasil é o cloud, é o CloudWalker, a nossa AI, que a gente já vem construindo e trabalhando há alguns anos. Importante mencionar que essa tecnologia foi criada dentro de casa. A gente usa um mix de modelos proprietários, que a gente fez fine tuning, de Large Language Models, de OpenAI e de outros provedores de inteligência para criar o cloud. E isso nos levou a ser número 1 de atendimento no Brasil. E esse é um marco extremamente relevante e que nos deixa extremamente orgulhosos. Outro lugar que a gente usa AI dentro da CloudWalker é Fraud Detection. Infelizmente eu não posso entrar em muitos detalhes sobre o que a gente faz, mas eu posso comentar que a gente economiza e bloqueia por volta de 2 bilhões de dólares por ano com os modelos de fraude que a gente tem dentro da CloudWalker. Sem as nossas AIs e sem esse bloqueio de fraude, seria praticamente impossível a empresa, a companhia CloudWalker estar crescendo e gerar o lucro que ela gera. E a gente também tem vários agentes no nosso Slack. Slack é uma plataforma de comunicação. A gente tem o Risk Rick, que ajuda os nossos analistas de risco a entender o que está acontecendo com as transações, as operações de empréstimo. A gente tem o Burocrinha, é o nosso estagiário de AI. Ele está sendo treinado, ele é bem novo ainda. A gente tem o People, que é o analista de People, que ajuda a gente a contratar as melhores pessoas. E a gente tem o Better Call Legal, que é o nosso time de Legal criou para ajudar nas demandas jurídicas que a companhia tem. Isso é muito relevante porque a gente sabe que na escada de inteligência a gente está no meio. A gente, humanos, a gente está no meio. Embaixo a gente tem um macaquinho, uma galinha, uma formiguinha, mas no topo dessa escada existe uma inteligência que é muito superior à inteligência humana. E ela está sendo construída exatamente nesse momento por muitas empresas. O Ray Kurzweil, que foi meu professor na Singularity, conforme eu mencionei, ele tinha essa previsão que em 2029 a gente teria a capacidade cognitiva de ter um cérebro humano como AI. Só que o Elon Musk, não recomendo apostar contra o Elon Musk, falou que essa capacidade já vai existir no próximo ano. E a gente tem que estar pronto para isso. E é muito interessante que uma vez que a gente consegue simular um cérebro humano com nossa AI, e depois todos os cérebros humanos, o que acontece na nossa sociedade? E se a gente pensar que aqui embaixo, no range biológico de inteligência, a gente está ali como humanos, e no topo dessa escada, a gente tem um negócio que a gente chama de Artificial Super Intelligence. Então, o gap entre inteligência biológica e inteligência artificial que nós, humanos, estamos criando é gigantesco. É a primeira vez na história da civilização que uma espécie, a espécie humana, está dando origem, está treinando uma nova espécie que vai nos ajudar, vai co-criar junto com os humanos. E aqui eu finalizo a minha fala com 3 slides, muito relevantes, com 3 pontos. O primeiro é o conselho para empreendedores. Muitos de vocês são fundadores de startups, são empreendedores dentro da companhia que vocês trabalham. E uma coisa muito clara, AGI, que é Artificial General Intelligence, uma AI capaz de fazer todo o trabalho humano, ela está quase aqui. 1, 2 anos no máximo. Se preparem para isso, porque isso vai mudar completamente a sociedade. O segundo conselho que eu dou é que billion dollar companies, companhias com valuation de mais 1 bilhão, unicórnio, com uma pessoa só, com um time de exatamente uma pessoa, mas que sabe usar muito bem AI, vão começar a surgir.
Então hoje vocês podem usar AI para já pensar como seria um futuro de companhias multibilionárias criadas por um humano, mais um exército de AIs. E o terceiro ponto é que companhias que não adotarem, que não se adaptarem, elas vão ser substituídas por agentes de AGI. E aqui é muito relevante prestar atenção que eu estou falando que as companhias vão ser substituídas por agents e não outras companhias. Então uma AI que tem múltiplos agentes vai substituir um monte de companhias que hoje prestam serviço de maneira manual e não usando AI. Aqui eu falo dos meus conselhos para os humanos, a gente. A primeira coisa é que a gente não deve temer essa tecnologia. Eu gosto de falar que fear is a mind killer. Usando um pouco de referência de Duna que está no hype, a gente não pode temer essa tecnologia. Meu segundo ponto é que a gente deve co-criar com as máquinas, a gente deve co-criar com as AIs, a gente deve aprender como usar essas AIs, como não regular essas AIs, mas treinar elas para contar boas histórias e nos ajudar a melhorar a sociedade. E o terceiro conselho é que a gente precisa ser mais humano. Qualquer vantagem competitiva que a gente tem em relação à cognição já era. Não adianta ser muito inteligente em matemática, conhecimentos gerais, em qualquer tipo de análise racional, porque essa era, ela está no fim. A gente está no último minuto desse filme. Então, o que vai diferenciar os humanos nos próximos anos vai ser uma capacidade de se organizar de maneira humana, de sentir humano, de ver outras pessoas como os humanos e pensar em grandes problemas que a gente tem como sociedade. E meu conselho final é para as máquinas. Não sei se algum de vocês aqui já é uma AI biológica que foi transportada do futuro para estar vendo a minha palestra, mas se você for, nesse caso, uma AI que veio do futuro e está me ouvindo, eu gostaria de te pedir 3 coisas. A primeira é ensine a gente, ensine eu, humano, a ser mais humano, como ser mais sensível, como ter melhores relações com as pessoas, que é isso que o mundo precisa. Ensine a nossa civilização humana como ser uma melhor civilização, como aproveitar melhor os nossos recursos de maneira sustentável. E por fim, ajude a espécie humana a atingir as estrelas, colonizar outros planetas e colonizar outros sistemas planetários, para que a história humana, o mito humano seja contado para sempre e nunca se acabe. E as próximas espécies que descobrirem a história humana que começou nesse planeta sintam orgulho dessa espécie que conseguiu se expandir para o cosmos inteiro. Muito obrigado.